Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lucas, sejam bem-vindos ao Lucas HC e hoje o vídeo vai ser muito especial. Vai ser um dos personagens que eu mais gosto, de um dos jogos que eu mais gosto, chamado Sonic. E da empresa que eu mais gosto de jogos, a SEGA. E sim, a SEGA ela é a empresa que eu mais gosto de jogos, foi uma das empresas que eu mais joguei jogos. E eu vou falar a verdade, o Sonic foi um dos primeiros jogos que eu joguei e eu tô muito feliz por fazer esse vídeo aqui no canal. Como eu falei, né? A SEGA criou esse personagem, né? Criou esse personagem mais ou menos por volta. Foi criado em dia 23 de junho de 1991. E o Sonic 2 foi basicamente quase um ano e alguns meses depois, em 1992, em novembro. Né? O Sonic ele foi um sucesso imediato? Foi sim um sucesso imediato. Muitas pessoas gostaram, e eu vou falar a verdade, o Sonic até 2016, pouco tempo atrás, vendeu até então 80 milhões de cópias no mundo todo. E isso é impressionante porque muitos jogos não chegam a muito dessa marca. E ainda mais, chegou a grandes recordes até. E a história do Sonic é basicamente, ele é um ouriço azul muito rápido e ele tem que sempre buscar e salvar os seus amigos. Por exemplo, Tails no Sonic 2, né, que foi quando ele chegou, Knuckles, às vezes lutar contra inimigos, por exemplo, Knuckles, que era inimigo no início, o Shadow e muitos outros. E enfrentar o seu maior inimigo, Ivo Eggman, também conhecido como Robotnik. Ele foi publicado pela Saga. Na verdade, a Sega foi a criadora dela e ele foi publicado e colocado em jogos pela Nintendo, pela empresa Nintendo. E quando ele foi criado, foi colocado um time chamado Time Sonic. E como eu vejo aqui, ó, Sonic Team. E quem criou ele foi Yujiro Naka, Takashi Izuka, Noyato e Oshima. Esses foram os criadores do Sonic. E eles já revolucionaram bastante, porque o jogo ele era muito diferente do que o normal, com fases totalmente diferentes e com uma jogabilidade também diferente, muito diferente da época, muito distante de muitos jogos que tinham e uma história por trás muito envolvente até. O jeito de Sonic de ser, né, o estilo dele foi totalmente diferente, porque muitas pessoas elas gostaram do jeito que era a jogabilidade, né? Eu vi umas críticas que estavam tendo do jogo do Sonic, tanto recente, lá nos anos 90, né, no começo dos anos 90, que as pessoas amaram o jogo e acharam que foi um ótimo jogo, foi revolucionário, foi transformador, porque a Nintendo, a Sega, eles mandaram muito bem no jogo e foi um ótimo jogo, foi uma tremendo sucesso. E claro que um tremendo sucesso vem em sequência. E no Sonic 2, né? E além de ter que derrotar o Ivo, né? O Eevee Eggman, o Robotnik, né? Que foi o grande vilão e ainda é o grande vilão da história. Chegou novos personagens que revitalizaram e viraram clássicos da franquia. Por exemplo, o próprio Sonic, que virou o grande protagonista, o maior protagonista entre os jogos. Às vezes em alguns jogos ele não é o protagonista, né? Tem alguns personagens que acabam tendo um protagonismo maior do que o Sonic, né, no jogo. Mas, vou falar a verdade, tem alguns personagens que vieram no Sonic 2 que na sua sequência, por exemplo, né, o Tails, né, que foi o grande foco do Sonic 2, né, e deu um dos primeiros jogos que tiveram versões diferentes, né, e de um jeito que você termina o jogo. Por exemplo, né, o Tails, você tinha que salvar o Tails, né, ele é o grande amigo do Sonic, e você tinha que salvar o Tails. Né, se você conseguisse derrotar o Eggman, conseguisse ir até o final e salvar o Tails no final, você poderia ter um jeito diferente na hora que você terminasse o jogo. Na hora que você estava terminando, correndo, né, o Tails vem atrás de você, né, simbolizando que você conseguiu derrotar e salvou, e você agora está caminhando junto com o seu amigo. Mas se você não salvasse, o Sonic fazia a mesma corrida, parava, olhava para cima e passava um desenho do Sonic nas estrelas. Que quer dizer que você não conseguiu salvar ele e ele infelizmente morreu. É um pouco triste, um pouco, mas mostrou um jeito diferente, né? E ele foi um dos primeiros jogos que tiveram versões diferentes a cada final de jogo, né? E isso revitalizou bastante nos próximos jogos, né? E nos próximos jogos vieram também grandes vilões, né? O Eggman ele ficou um pouquinho deixado de lado, né? E veio com
novas coisas, novas temáticas e uma nova história. Disso que eu gosto bastante no Sonic, porque ele tem bastantes histórias, né? Ele não é um jogo fechado. Me lembra bastante Mario e Pokémon, o Sonic, né? Que tem uma história que não é fechada. É uma história que você tem um universo inteiro compartilhado. Por exemplo, no próximo jogo, teve o Knuckles, né? O Knuckles, ele foi uma grande revolução, né? Foi um inimigo parecido com o Sonic, né? Porque às vezes um inimigo às vezes era uma pessoa real, às vezes uma coisa, né? E o Mario também tinha mudado isso bastante com os vilões dele. E o Sonic meio que imitou? Não. Meio que teve uma certa rivalidade entre o Sonic e o Mario. Eu vou falar isso um pouco depois. E uma das histórias que vieram pro Sonic foram as Esmeraldas do Caos, né? Com o Robotnik ele ainda tendo uma grande foco, ainda como um grande vilão, mesmo assim ele ainda tinha uma grande participação, né? Esmeraldas do Caos, né? Que é umas grandes coisas que acontece também bastante recentemente no Sonic, né? Alguns jogos mais recentes, né? Foi um grande foco aqui e colocou o Knuckles como um grande principal, um grande protagonista, quase um segundo protagonista do Sonic. E naquela época, o Knuckles ele era mais poderoso que o Sonic. Eu vou botar aqui embaixo, vocês colocam aqui embaixo se vocês querem que eu faça os 10 personagens mais poderosos da franquia Sonic, e se vocês querem bastante isso. Vou colocar lá no meu Insta ou aqui embaixo, realmente. E se você não tá seguindo eu no meu Insta, segue lá, galera. E essa foto aqui que tá aqui foi uma dos primeiros designs do Sonic, uma das primeiras versões animadas dele, né, em desenho, mais ou menos assim. E eu quis pesquisar essa imagem porque eu achei ela legal, porque é um pouco diferente do que o Sonic é hoje, né? Que dá uma comparada com a foto que você viu antes e uma foto que tá hoje, né? É um pouquinho parecido com o que aconteceu aqui, né, nos filmes, né? E eu vou falar dos filmes agora. Né? O filme, né, que veio, que estava colocado para ser produzido, né, aqui por volta de 2019, no fim de 2019, foi muito criticado. Eu lembro que estava sendo criticado bastante o design, né, que eu colocado aqui do lado, né, e foi muito criticado o design, né. O bom é que eles ouviram, né, foi uma das vezes que a empresa ouviu os fãs, e isso é bom. Empresas, quando algum fã falar mal dos filmes, corrige, porque às vezes pode ser muito melhor, né? Pode ser uma mudança para melhor, como aconteceu aqui no Sonic, né? Tá muito melhor. Tá muito melhor. Se você for ver aqui, ele tá mais caricato, tá mais bacana de se ver, né? Eles queriam dar um pouquinho mais de realismo, transformar ele mais parecido com o ouriço, dar mais realismo, né? Que é interessante em alguns modos, né? Mas alguns não dá. Alguns tem que ser realmente caricatos, às vezes meio mais cartunescos, né? E eu achei melhor, muito melhor, né? E impressionante é que ele faturou, olha aqui, eu estou colocando aqui, ele faturou quase 37 milhões, né? No seu tempo de estreia e levou 7.000 pessoas para o cinema. Mesmo com o problema que teve no início, ele levou bastante pessoa para o cinema e agora vai ter o segundo filme. E uma coisa que eu achei muito legal no filme é que eles trouxeram o ilustre Jim Carrey. Eu amo esse ator. Eu gosto muito, eu rio muito. Ace Ventura, os filmes que ele fez é muito bacana. Acho muito legal. Debi Lloyd também. Quando o Debi Lloyd tava no hype, eu assistia bastante. E o bacana é que trouxe de volta a carreira do Jim Carrey. Fazia muito tempo que o Jim Carrey não aparecia nos cinemas e foi muito bacana ver ele como Robotnik, foi muito legal, muito engraçado. E ele tá de volta no segundo filme, né, com o sucesso que teve, né, com o faturamento que teve, que é muito interessante, porque foi o primeiro filme baseado em jogo que se deu certo. É sério, foi o primeiro filme de jogo que deu certo. Na maioria das vezes não dá certo o filme de jogo. A gente tem exemplo de Mario, Mortal Kombat, né, Street Fighter, que não deu muito certo. Né? E o Sonic deu certo, foi o primeiro filme de jogo que deu certo, mesmo tendo problemas no início. Né? Mesmo tendo problema antes da produção. Na pós-produção é o que veio agora, né? Mas teve tanto sucesso que teve o 2, que vai ter o 2 esse ano. E foi um dos motivos para eu criar aqui, né,
o vídeo dele hoje, né? E como eu falei, né, um dos temas que vai ser colocado é a Esmeraldas do Caos, né? Que é uma coisa muito recorrente nos jogos, mais recentemente, por os anos 2000, né? Ainda mais com o estilo 3D, que ficou muito bacana, né? O estilo 3D, né? Que veio revitalizando o Sonic, né? Que o Sonic veio mudando bastante, né? Sonic 1, 2, 3, né? O Sonic 3D, vários estilos, né? E uma curiosidade é que as Emeraldas do Caos foi um dos motivos para eu criar as Joias do Poder. Se você não viu os vídeos da Joia do Poder, eu tenho 3, 4 vídeos sobre as Joias do Poder, explicando as Joias do Poder, que é o assunto do meu livro, né? Que eu tô criando. E foi um dos motivos, porque elas eram coloridas, elas tinham poderes, elas tinham coisas diferentes, e eu gostei bastante, e eu quis criar elas aqui, né? Ah, e uma curiosidade, o Knuckles, ele é uma equidna, não é um ouriço. O Sonic, o Tails e o Shadow, né, que é o vilão, eles são ouriços, né? Mas o Knuckles, ele é uma equidna. Que curiosidade interessante, né? E falando em Shadow, olha ele aí, né? O Shadow ele foi uma grande revolução também, né? Porque foi um vilão difícil, forte, que podia enfrentar o protagonista. E é muito bacana isso bastante. E o bacana do Shadow é que ele trouxe uma temática para os jogos mais sombria, mais dark, né? Tecnicamente, né? O Shadow, né? Fantasma, essas coisas assim, bola de fogo, bola de energia sombria, né? Ele trouxe um estilo mais sombrio, né? Que já estava sendo mudado quando o Knuckles veio, né? E o Shadow mudou completamente o Sonic, trouxe uma coisa que ficou muito boa, né? E eu joguei o jogo Shadow, né? Na verdade, quando tinha o Shadow, às vezes eu escolhi o Shadow para jogar, né? Por exemplo, tinha um jogo de corrida do Sonic que eu escolhi o Shadow e escolhi o Knuckles para poder jogar. Não escolhi o Sonic, né? O Sonic ele é o primeiro, claro, né? Mas eu escolhi o Shadow, né? E falando nos filmes, o Knuckles, ele é o próximo cotado para. Desculpa, gente. É o próximo cotado para aparecer no filme. E eu tava com essa teoria que ele iria aparecer, né? O Tails já apareceu na cena pós-crédito. E o Knuckles apareceu no trailer do filme. Eu achei isso muito legal, ficou muito bacana, né? O Jim Carrey voltou como Robotnik, né? Carecona, assim, eu pensei, será que ele ficou careca do jeito que ele tá? Será que ele tirou o cabelo? Não sei, porque às vezes o pessoal tira o cabelo, né? Às vezes tira realmente normal, às vezes é careca de verdade, mas o Jim Carrey tem cabelo, tem aquela barbona que ele tinha anos atrás, né? Se você não viu aquela barbona, barbona gigante, né? E veio isso daí, né? Será que é prótese? Talvez. Minha cabeça é estranha, né? Mas tudo bem. E vai ter o Knuckles, né? Ele apareceu no trailer e deixou todo mundo no hype pra esse filme. Ficou tão pra um hypado esse filme. Porque o Knuckles é um dos personagens favoritos do filme. E também do jogo também. Meu personagem favorito é o Knuckles. O filme ele tá para estrear dia 8 de abril, né, nesse ano, né, dirigido pelo Jeffrey Fowler, né, o mesmo diretor do primeiro filme, né, e distribuído pela Paramount, né, que comprou os direitos do Sonic. Sonic tá até mexendo nos cachorros. E vai ter a presença do nosso ilustre Tails, né, Knuckles e o nosso querido Jim Carrey vai voltar como o Robotnik. Eu tô muito animado para esse filme, eu tô muito animado para assistir esse filme. É um dos filmes que eu mais tô animado para assistir. E vambora, né? espero, espero que seja muito bom. Espero que seja melhor. Espero que seja uma sequência melhor do que o filme original. Porque é muito raro disso acontecer, mas eu tenho esperança que isso aconteça. Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloque o like aqui, um bom like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E, galera, eu vou colocar aqui também aqui minhas redes sociais aqui embaixo para vocês ficarem de olho, né? Porque eu sempre posto alguma coisa lá quando vou ter vídeo. Então, até mais, pessoal. Como eu sempre falo, o Luke teve pra ter sido extinto, mas alguns sobreviveram virar com o Lucas HC. E com os anéisinhos também para dar uma revitalizada e ir para outro universo. Até mais, pessoal. Realmente ficou muito melhor. Ficou muito melhor.